Então, Ana, vamos conversar um pouquinho sobre empresa, contrato de namoro. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, me diz quem que é você. Bem, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos por demais a participação de todos vocês. Eu me chamo Ana Maria, eu sou psicóloga há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos, nesses mais de 20 anos, eu atuo tanto na área de recursos humanos como na área clínica, tá? Fiz psicologia por amor. Eu sou de Recife, Pernambuco, acho que algumas pessoas devem estar percebendo o meu sotaque. Sou formada pela Universidade Católica de Pernambuco e tenho uma especialização também na área comportamental, na área do desenvolvimento comportamental das pessoas. Tá? Eu atendo hoje, tenho vários pacientes, tanto de forma presencial como de forma online, e também essa nova modalidade, que é a modalidade domiciliar. Tá? Então, assim, eu atuo em cima de diversas queixas, tá? Desde luto, perdas, codependência, baixa autoestima, depressão, ansiedade. E com o surgimento dessa pandemia, né, algumas coisas afloraram muito mais nas pessoas, que as pessoas elas estão mais isoladas. E aí eu estou tendo, tanto eu como outros profissionais, estamos tendo essa oportunidade de atender as pessoas. E como psicoterapeuta, eu utilizo a abordagem comportamental, que é a terapia cognitiva comportamental, Essa que terapia é. cognitiva, ela ensina as pessoas a terem consciência? Como que funciona essa terapia? Ensina as pessoas a terem uma consciência melhor sobre si, sobre suas escolhas? Sim, sim, porque assim, a TCC, que é assim que a gente chama, a gente trabalha muito a reestruturação cognitiva das pessoas, tá? Nós temos muito, no decorrer da vida toda, nós temos muitos pensamentos disfuncionais, mas também temos muitos pensamentos funcionais. Ou seja, qual é a diferença entre um e outro? Quando você pensa de forma funcional, automaticamente você vai ter uma emoção de felicidade, de alegria, de paixão, de amor, de ser amado e etc. Quando você pensa de forma disfuncional, aí sim é quando você vai ter uma emoção de tristeza, de angústia, de ansiedade, entre tantas outras. Então a TCC, ela vai fazer com que você comece a entender que não são os acontecimentos que originam suas emoções, e sim a interpretação que você faz sobre eles. E que essas interpretações têm muito a ver com o seu passado, tá? E aí a gente pega, tira isso de crenças que estão assim muito reprimidas, e aí a gente começa a trabalhar, fazer todo esse processo de reestruturação e começa a trazer isso para a consciência das pessoas. E aí as pessoas começam a fazer outra interpretação de seus pensamentos. Não é pensar positivo, mas é entender que nós temos outras variantes de pensamento e que muitas vezes a gente tem um pensamento distorcido proveniente de um passado, tá? Que ele atua também no nosso presente. A TCC ela não trabalha, Juliana, ela não trabalha muito a questão do passado do indivíduo. É lógico que a gente vai buscar algumas coisas no passado, mas a TCC ela é extremamente estruturada. A internet tá falhando um pouquinho. Voltou a internet? Acho que não, né? Ui, Agora voltou. Agora voltou. pronto. Ela Falando é, que terceira estrutural, é isso? ela é estruturada e ela baseia-se muito em tarefas. Então, o paciente, quando ele entra na sessão, a gente normalmente passa tarefas para ele, tá? Para que ele possa apresentá-las na sessão posterior. Porque nesse momento, nessa distância entre paciente e terapeuta, é o momento que ele vai fazer
uma reflexão e uma interpretação dos seus pensamentos. Então, assim, é por isso que a gente diz que ela é diretiva e estruturada. Porque se você quer mudar, você tem que fazer. Certo, então ela é diretiva e estruturada. É, Isso. deixa eu te perguntar sobre o contrato de namoro, né? O contrato de namoro, na realidade, o namoro hoje, ele é tá bem diferente de como era antigamente, né? Antigamente havia uma escalada de afeto e também havia uma escalada de desafeto, né? Então a escalada era namorar, noivar, casar. Existia algo mais tradicional. Não que não exista nos dias de hoje, pode ser até que exista, né? Em algumas situações existe, né? Mas muita gente, principalmente com essa pandemia, as pessoas elas estão pulando, né? Não pulando fases, na verdade, mas houve uma transformação e o namoro ele se modificou. Então hoje as pessoas estão morando, principalmente com a pandemia, então a pessoa pode se mudar para casa do namorado, trabalhar lá, né? E aí o namoro, na realidade, ele não tem esse intuito de formar a família, né? Mas na medida em que eu passo a morar na casa do meu namorado, enfim, e começo a dividir contas, né? E aí fica um pouco assim, uma linha muito tênue, né? Entre o namoro e o namoro simples e o namoro qualificado, assim, entre o namoro qualificado, na verdade, e a união estável. Então, a união estável, ela traz uma série de consequências jurídicas, né? E o namoro qualificado, que é o namoro que a pessoa não tem interesse em constituir uma família, é diferente da união estável. Mas eles estão numa linha bem tênue, né? Então é necessário hoje fazer um contrato de namoro se a pessoa só quer namorar, então se ela não quer constituir uma família. Se ela não faz um contrato de namoro, ela ela pode vir a ter um problema futuro, né? De um processo judicial para reconhecer uma união estável, pode vir a ter toda uma questão patrimonial envolvida, ou, se for empresário, uma questão também empresarial envolvida. Como é que a gente poderia trabalhar? Porque muita gente não tem consciência disso, né? E às vezes a pessoa não quer dar esse passo, não quer conversar com o namorado, né? Ou que a gente também, o pessoal costuma dizer namorido, né? Então, que mostra bem o que é essa linha tênue, né? Entre o namoro qualificado e a união estável, que é um namorido. Então, ninguém sabe mais se é namoro ou se é marido, né? Então, como que a gente poderia trabalhar para trazer consciência se existe alguma situação que essa pessoa poderia fazer ou se esse tratamento comportamental poderia trazer luz para a pessoa para que ela possa ter consciência do tamanho da responsabilidade, na verdade, que ela tem de não concretizar ou o contrato de namoro ou a escritura de união estável, de não deixar claro, né? Porque às vezes um pode achar que é namoro, ou seja, que não existe aí não tem essa família formada, e o outro pode achar que união estável. Então, aí tá havendo um problema de expectativa, não sei, né? Então, como que a gente poderia trabalhar isso no TCC, né? Nessa terapia comportamental? Primeiro, assim, gente, hoje a constituição dos relacionamentos está bem diferente, como você falou, né? Está bem diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, que tinha aquele tradicionalismo, que você tinha um período para namorar, para ficar noivo, para casar, e aí todo mundo dividia seus bens, assim, era união de bens. Mas hoje, assim, com a entrada da tecnologia, muitas coisas mudaram, né? Os relacionamentos mudaram. E aí, assim, a partir do momento que alguém tenta omitir uma situação dessa,
é que, na realidade, a pessoa ela está com medo de uma rejeição, tá? Todos nós temos medo da rejeição. Isso tem uma ligação direta com o nosso passado. Passado mesmo, onde existia a formação dos grupos, das tribos, tá? E que a rejeição, ela tem um significado para eles de morte. E isso foi passando de geração para geração. Então, as pessoas, elas têm um medo muito grande de serem rejeitadas. Porque ser rejeitada para elas é identificar que ela tem uma baixa autoestima, identificar que ela tem um problema de autoimagem, é a identificação de várias coisas que as pessoas guardam no namoro. Mas também eu gostaria de deixar claro para as pessoas que, a partir do momento que você tem uma relação com alguém e essa relação é de confiança entre os parceiros, tá? A gente pode tratar as coisas com muita ternura, ter a habilidade da fala. É muito natural, gente, no período que nós estamos vivendo, as pessoas constituírem seus bens e quererem brindar esses bens. Tá? Então, assim, não significa dizer que, porque o meu parceiro ou a minha parceira quer fazer um contrato de namoro, não significa que no futuro esse namoro não pode se constituir num contexto familiar. Não, porque o namoro, ele é duradouro, ele não é duradouro, tanto como uma união estável. Só que existe uma diferença muito grande entre um e outro, aí Juliana me ajuda, porque na união estável você tem as obrigações e seus deveres, seus direitos e seus deveres, não é isso? E no contrato de namoro, não. E não Você significa dizer. quando você faz o contrato de namoro, você coloca lá né, o que vai estabelecer, né, o namoro. Inclusive tem várias cláusulas que podem até trazer alguns deveres, né, obrigações, mas é bem diferente da união estável, principalmente para divisão, no caso de separação, de patrimônio, né, ou para a questão de sucessão, se houver algum falecimento. Então, assim, é interessante porque eles são bem diferentes, mas bem diferentes. Só que eles moram assim, eles estão bem vizinhos, assim, sabe? Então, eles estão assim, são diferentes, mas tem que tomar cuidado porque você pode passar para o outro lado rapidinho. Então, na verdade, assim, não é bem uma situação de tomar cuidado, mas eu acho que talvez seja uma situação de deixar claro qual é a sua expectativa em relação àquele relacionamento. E aí, nesse ponto, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade em ser transparente com o parceiro. Assim, talvez seja realmente isso mesmo, um medo, né? De dizer, olha... O medo da rejeição. O medo da rejeição, de dizer, olha, porque quando a gente confecciona, quando a gente realiza o contrato de namoro, tem vários aspectos que precisam ser tratados nesse contrato de namoro, inclusive sobre dinheiro, né? E aí, essa questão é que também as pessoas sempre falam, assim, que parece que um certo preconceito, algo como se o amor e o dinheiro fossem verdadeiros inimigos, né? Então, assim, se eu gosto dessa pessoa, eu não posso falar com ela sobre dinheiro. É algo estranho, assim, e eu percebo essa dificuldade. Então, as pessoas deixam de trabalhar, né? Até mesmo de jogar no próprio time, porque quando você deixa de olhar para a sua vida, para a sua expectativa, você não está jogando no time de ninguém, nem do nós, nem do, né? Então, assim, essa terapia, a pessoa consegue trazer essa pessoa, o TCC, que é uma terapia diretiva, né? Para a realidade, no sentido assim, para que ela consiga entender que existe uma responsabilidade quando ela escolhe
não resolver com o outro, assim, não dizer para o outro, olha, a minha expectativa com você não é uma expectativa por hora, né? Por hora não é uma expectativa de formação familiar. Então, a gente pode ter um convívio duradouro, compromissado, contínuo, podemos morar na mesma casa, inclusive, mas eu não tenho esse compromisso de formar uma família. E aí nós vamos colocar isso num contrato. Aí a outra pessoa, se ela tiver uma opinião divergente, se ela quiser realmente, se para ela for importante a formação familiar, ela pode dizer, não, eu tenho a expectativa da união estável. Então, é melhor a gente já, de repente, parar por aqui, né? Para ninguém se ferir no futuro, né? Como que você vê isso, Ana? Você acha que é possível, através da terapia, trazer a pessoa para que ela consiga enxergar o tamanho de responsabilidade que ela tem com ela mesma, né? E também com o outro, na medida em que ela deixa de dizer para o outro, ela pode ferir o outro no futuro, né? Porque assim, o relacionamento, né, Ju, ele tem que ser transparente. Porque a partir do momento que ele não é transparente, ele não é verdadeiro, né? Então, assim, é lógico que a gente não sabe qual vai ser a reação do parceiro quando você falar que tem a intenção de fazer um contrato de namoro. Quando eu chego para você e digo assim, se a pessoa disser que não aceita, essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de rejeição. Só que não é fácil a pessoa trabalhar sozinha seus processos de rejeição. Ela não consegue suportar isso. Então, assim, ela vai precisar de um apoio, tá? De um terapeuta, para que ela possa fazer um trabalho de autoconhecimento. E aí, a partir desse trabalho de autoconhecimento, aí a gente vai começar a trabalhar esse paciente, passando para ele o seguinte, que o processo de rejeição que ele está imaginando que existe, não é contra ele, mas sim contra o comportamento que ele está emitindo. Então, uma coisa está desvinculada da outra. Comportamento é uma ação que você produz proveniente de um pensamento distorcido, que é a rejeição. Ele não gosta de mim, por exemplo. Ele não gosta de mim. A emoção, estou sendo rejeitada. Tá? Então, assim, a gente tem que fazer uma reestruturação cognitiva com essa pessoa, que não acontece da noite para o dia, tá? É um processo duradouro, tá? Então, assim, para que ela tenha esse conhecimento de que é preciso ela desvincular a pessoa dela do seu comportamento, para ela começar a entender, tá, as interpretações que ela faz dos pensamentos distorcidos dela. Então, assim, não é fácil. Se a pessoa não estiver preparada para uma situação dessa, muitas vezes é melhor ela procurar uma outra perspectiva, até para que ela não venha sofrer. Tá? Agora, se ela pensar da seguinte forma, eu gosto dele, vou continuar com ele, vou me submeter a tal ação que ele está me emitindo. Então, o ideal é que a pessoa realmente faça um processo terapêutico de autoconhecimento. E a terapia cognitiva, ela faz isso. Você começa a se conhecer a partir do momento que você começa a trabalhar suas crenças, tá? E começa a trazer todas essas crenças que estão no seu inconsciente, começa a trazê-la para o consciente, aí você começa a ter uma outra interpretação das situações que você vai vivenciar. Então, esse é o conselho que eu dou. Se você não está preparada, mas quer continuar com o seu parceiro, porque está difícil de arrumar um namorado, porque eu o amo, porque ele é a pessoa que eu procurei na minha vida, então eu aconselho que essa pessoa faça um processo psicoterapêutico para entender o porquê que a rejeição afeta tanto ou o afeta tanto. Mas, por exemplo, a pessoa que tem medo, assim, a pessoa quer fazer o contrato de namoro, mas ela tem medo de conversar com o parceiro.
com o parceiro, ela também se sente rejeitada, é isso? Ela também. Também. Então são assim, e aí, por exemplo, o parceiro se pode não receber bem, porque eu vejo que as pessoas não recebem bem quando a gente quer deixar claro, assim, talvez quando a gente quer pontuar sobre tudo, né? Principalmente sobre dinheiro. Então, porque também dinheiro vai chegar uma hora que vai fazer parte, né? Do todo, do relacionamento. Então, talvez exista essa dificuldade mesmo de alinhamento de expectativas, né? As pessoas não querem alinhar. Então, assim, vamos todo mundo fingir que tá tudo certo, que a gente não. Porque tá, assim, até tá certo, tá tudo certo, mas talvez não queiram falar de situações mais sérias, de um alinhamento mais sério para o futuro, né? E aí, Aí é viver uma ilusão, né? viver uma ilusão. É viver uma ilusão, ou seja, eu aceito o contrato de namoro, tá? E o outro faz de conta que não afetou a parceira, por exemplo. Não afetei a parceira quando eu solicitei que ela assinasse o contrato de namoro. Então, assim, eles estão vivendo algo que não é real. E que no futuro, essa coisa que não é real, ela vai cair. Porque vão existir as cobranças. Toda relação, ela tem uma instabilidade, tá? Mas a partir do momento que você cria nessa relação um laço de confiança, de respeito e de entendimento, tá? E nesse tripé a gente coloca o diálogo, o sofrimento é bem menor, muito menor. O problema é que muitas vezes assim as pessoas elas têm medo do diálogo, porque ela tem medo de machucar o outro, ela tem medo que o outro a conheça verdadeiramente, porque na realidade namorar é se vender, não é verdade? É se vender para alguém. Né? E aí, quando a gente se vende, é quando a gente coloca uma maquiagem, uma roupa legal, aí a gente emite determinados comportamentos. Isso é legal? É ótimo, tá? É um processo de venda, não tem problema nenhum. Mas é preciso que nesse processo de venda você seja extremamente transparente. E que essa palavra que eu estou dizendo aqui, a transparência, ela tem que ser feita com muita ternura. Essa é a palavra-chave, gente, nos relacionamentos. Tratar o outro com ternura. Uhum, Entendeu? entendi. Deixa eu ver, pessoal, aqui, ó. A Rô está dizendo o seguinte: o contrato de namoro é útil e simples para quem encara a vida com praticidade. Não há nenhum assunto que possa ser tratado com naturalidade, em um relacionamento, que não possa ser tratado, né? Isso. Na Obrigada, realidade, Rô, pela tudo pergunta. poderia ser mais simples, né? Tudo Pois é. poderia ser mais simples. É que a questão é que o namoro simples, que é esse namoro quando a gente começa a se vender, assim, no sentido de ter um aspecto mais superficial, mas o namoro qualificado é um namoro que se aproxima muito da união estável, porque normalmente as pessoas estão morando na mesma casa, é um namoro mais duradouro, um, um, um um convívio público, né? Então ele tem aí os requisitos da união estável. Só falta o requisito da vontade de constituir família, né? Entendi. Então existe essa situação diferente, né? Que pode e aí é que a gente coloca como como ela está dizendo, né? Que como você está dizendo também que tudo tem que ser na verdade discutido e falado e alinhado, né? Pois é, gente, porque assim, as pessoas elas vão ter uma convivência duradoura, dia após dia. Então imagine você não viver uma transparência na sua relação. Um dia vai ter alguns aspectos que você não apresentou, que sem querer serão apresentados. Você não vai conseguir, tá, mostrar para a pessoa, tá, uma aparência que não é sua. Eu digo alguns aspectos, tá certo? Deixa eu te dizer um aspecto, por exemplo. Conheço alguém e essa pessoa me chama para comer carne. E aí eu vou para o restaurante, quando chega a carne, eu chego para ele e digo assim, não, eu não estou muito bem,
tá? Não estou com condições de comer carne, só que o meu parceiro adora carne, tá? E aí, na segunda saída, eu digo do mesmo jeito. E aí a gente chega à conclusão que a gente vai morar junto, viver. Vamos tentar para ver se dá certo, né? Normalmente é essa fala, né? Até É, quando você vai esconder do seu parceiro que você não gosta de carne? Então, para que o parceiro descobrir isso depois e ter o prazer de dizer para você, enquanto nós namorávamos, você nunca me disse que você não gostava de carne. Ou seja, tinha evitado muita coisa, não tinha? Tinha, mas não para agradar o outro. Essa é a maior problemática das relações, tá? A gente tem uma filosofia de vida que a gente tem que estar constantemente agradando o outro e se desagradando. Não pode, sabe? A gente tem que ter o diálogo, porque vivemos, homem e mulher, tá? Quando eles resolvem ter uma relação, ambos vêm de contextos familiares distintos, distintos, tá? E aí cada um tem uma perspectiva diferente. Cada um teve uma educação diferente. Então não é obrigado, tá, um parceiro gostar de algo que o outro goste. Por que não falar de imediato? Olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Agora, volto a dizer, a ternura é a chave de qualquer relacionamento. Medo, todos nós vamos ter numa relação. Porque quando a gente entra numa relação, a gente sempre entra com um sentimento de durabilidade, não é assim? E as nós não pessoas sabemos, acham, né? E elas nós não procuram sabemos. o que É, chamam de cara a metade, né? pois é, então assim, a gente não pode garantir que vai ser duradouro. Nem um casamento a gente pode garantir que é duradouro, Júlio. Não. Eu acho que a gente tem que viver um dia atrás do outro. E viver esses dias com muito amor, tá? Amar verdadeiramente, mas amar de uma forma muito aberta, muito focada no diálogo. Isso é que é importante. Agora, Ana, aqui no escritório já aconteceu do cliente falar para mim assim: eu acho um absurdo. Como é que ele me falou? Eu acho um absurdo eu ter que fazer o contrato de eu namorar. Ele falou: eu acho um absurdo eu ter que fazer um contrato de namoro para namorar. É o fim, assim, era o fim do mundo, né? Então, Era ele que estava fazendo o contrato. na verdade, assim, como ele não tinha feito o contrato de namoro, e agora ele, na verdade, né, estava vendo uma separação, então ficou uma situação complicada, porque, na verdade, havia uma discussão que se era ou não namoro qualificado, né? Enquanto uma das partes, né, falava que não, que era a união estável, outra parte dizia que não, que era namoro qualificado. Então, assim, existia um conflito, né? Porque o conflito sempre surge também mais na separação, né? E aí, quando ele foi informado, olha, mas poderia ter sido, você tem um contrato, né, que determinou qual era a expectativa, né, quando começou esse relacionamento, para que a gente possa entender melhor. E aí, ele acabou colocando pra gente isso, olha, isso é um absurdo, eu para namorar, eu ter que então, existe uma crença, né? E, na verdade, ele colocou ali, mas muitas pessoas têm a mesma opinião, né? No sentido, assim, de que, poxa, eu só quero namorar, né? Eu não posso... Eu só quero namorar. Então, assim, eu preciso formalizar isso. Ele acha um absurdo, como se o namoro não tivesse relação com os bens, né? É que o namoro tá tão diferente, né? Tá tão transformado, né? Não tem assim aquela escala do amor mais, né? Aquela ah, situação não é tão Está tão, comum. tá tão acelerado, né? E assim, as coisas elas vão acontecendo, acontecendo. Então, assim, é, as pessoas vão se envolvendo e as coisas vão acontecendo. E aí vai pagando uma conta ali, uma conta aqui, aí já coloca a conta de luz no nome de um, a conta de água no nome de outro. E quando vai ver,
já já está um pouco, já pulou de cerca, né? Já saiu da cerca do namoro qualificado e pulou para união estável. E aí é que tem um problema, não é problema, mas existe uma consequência jurídica muito diferenciada, né? Então, assim, você que trabalha com esse lado de sentimento, né? Que entende essa questão de sentimento melhor, a questão de crença, né? Qual será a crença, né, que as pessoas têm para poder pensar dessa forma, né? Para poder agir dessa forma, para poder pensar que é um absurdo. Até porque, assim, só que não é bem no início que a pessoa vai fazer esse namoro. Primeiro ela vai passar por uma fase, né? Então, de repente, tem a fase que o pessoal chama de ficar, né? Depois tem a fase do rolo, que é um compromisso mais descompromissado, vamos dizer assim. E depois a fase do que a gente chama de namoro simples, né? Que é um namoro que não tem assim esse compromisso duradouro, essa convivência pública duradoura, contínua. Não é um namoro longo, as pessoas não estão morando na mesma casa, né? Ou enfim, um mora ali, outro mora aqui, mas vão passar o final de semana na casa do outro. Então, assim, hoje está muito diferente, né? E as pessoas às vezes vai morar e decide morar e ficar para lá, ou principalmente por conta dessa pandemia, as pessoas estão trabalhando home office e elas vão ficar lá na casa, né, do namorado, da namorada. Então, e não alinha essa expectativa, né? Assim, isso é uma situação de talvez de omissão, né, ou de desconhecimento da necessidade desse alinhamento, né? Mas aí aponta a pessoa achar um absurdo. Assim, pelo que eu entendi, a pessoa que estava fazendo o contrato de namoro era ela que estava sentindo que aquilo era um absurdo. Não, a própria, assim, na verdade, assim, nesse caso que eu estou trazendo aqui, não fizeram o contrato de namoro, não fizeram. Tá, mas no caso era o rapaz, vamos supor, né? Era o rapaz que estava dizendo que era um absurdo. Ele que foi fazer o contrato, não é isso? Não, ele não foi. Quando ele a gente foi, quando foi perguntado, olha, você fez o contrato de namoro, né? Porque o conflito já estava armado no sentido de que existia aí uma ruptura e aí a situação, a pergunta que se fazia era, seria um namoro qualificado ou seria uma união estável? Então, aí a pessoa, mas como, né, contrato de namoro? Isso é um absurdo. Como eu tenho que fazer um contrato de namoro para namorar? Para namorar? Assim, algo assim que um absurdo, assim, algo fora do comum. Então, São assim, as crenças. qual seria a crença que talvez. Porque não. Na verdade, isso é um pensamento de uma grande maioria, né? De um monte de gente, né? Então, qual que seria a Primeiro, crença? é a crença do casamento formalizado, né? A crença do namoro, que você se conhece, coisa e tal, que esse namoro evolui para um noivado, e que esse noivado, se der certo, vai evoluir para um casamento. Ou seja, eu venho de uma geração que isso era uma coisa muito comum. Hoje eu preciso fazer um contrato de namoro? Isso é um absurdo. Primeiro, a pessoa não tem a obrigação de fazer um contrato de namoro, não é? Não, não Eu tem. acredito, né? Não tem obrigação. Ela faz se quiser, tá? Claro. Só que as pessoas estão vindo de outros relacionamentos, provavelmente. Estão vindo de outras relações. Essa pessoa ou as pessoas constituíram bens no decorrer de suas vidas anteriores. Não é isso? E aí é Sim. natural que as pessoas queiram fazer uma blindagem dos seus bens. Então, essa crença está bastante enraizada, não é fácil trabalhar. Eu sempre digo isso aos meus pacientes. Existem determinadas crenças que não são fáceis. Mas alguns chegam para mim e dizem assim:
Ah, você não vai conseguir nunca tirar essa crença de mim. Todas as crenças, elas são possíveis serem reestruturadas. Algumas requerem mais tempo. Então, assim, ele vem de um contexto familiar que foi formatada essa crença na cabeça dele. Namorar, noivar e casar. E não existia papel no meio dessa relação. E a coisa fluiu bem. Só que os contextos familiares mudaram. A instituição família mudou. Não é a mesma de 40 anos atrás. Mudou, é diferente. Tá? E muitas vezes as pessoas optam até por fazer o contrato de namoro como uma forma de conservar seus bens para gerações, tá? Que foram para gerações de filhos, de pais. Não, isso aqui eu constituí, tá? Então, isso aqui eu preciso deixar para os meus filhos. A minha relação agora é uma relação completamente diferente. O que eu constituí, eu não conhecia você. E aí eu vou preservar e blindar isso para meus filhos. Isso é muito natural. E se o outro amar verdadeiramente e não tiver tanto medo da rejeição, quando eu falo isso, tanto medo da rejeição, gente, não significa dizer que existe alguém no mundo que não tenha medo de rejeição. Muitas pessoas têm esse medo de ser rejeitado. Ninguém suporta nem essa palavra. Isso é uma rejeição no emprego, isso é uma rejeição numa relação amorosa. Ninguém suporta essa palavra, porque a rejeição ela traz várias coisas que estão no seu inconsciente. Então, assim, achar um absurdo, ele tem todo o direito de achar um absurdo. Mas também ele tem todo o direito de não querer fazer. Ele tem livre-arbítrio para isso. E isso tem tudo a ver com essa crença anterior da estrutura casamento. Ele não conseguiu reestruturar essa crença dele, que o casamento não é mais, não tem mais aquele contexto como tinha antigamente. A gente sabe que a tradição ainda existe para muitas famílias. A gente sabe disso. O namoro, o noivado e o casamento. A gente sabe que ainda existe. Mas tem outras pessoas que simplesmente morar junto já é o suficiente. Não precisamos fazer isso no papel. Então, isso aí é uma questão dele mesmo. Essa crença está muito enraizada e ele precisa trabalhar isso. O remorso também tem relação com essa crença também, né? Pelo que eu estou entendendo, né? De ter... Sim. Porque, assim, a gente percebe também quando a gente conversa com o cliente um certo remorso, sabe? A pessoa se sente assim, tão assim, é como se ela tivesse... É uma situação que parece uma traição. Eu acho muito interessante, assim, o comportamento, porque eles enxergam que eles... Talvez, assim, conversar com o outro sobre um contrato de namoro, alinhar expectativas, é como se eu tivesse entrando num campo completamente minado e eu também tivesse numa situação de traição. Eu estou traindo. A sensação que eu tenho é essa, que eles se sentem, assim, os traidores, né? Então, eu conversar com alguém sobre as minhas intenções... É que assim, normalmente o namoro, como você muito bem colocou, né? O namoro, ele tinha, assim, essa situação de que você namoraria para escalar, né? Eu teria que escalar. Então, eu teria que, do namoro, partir para o noivado, do noivado, partir para o casamento. Então, assim... Talvez seja por isso o remorso, então, por conta dessa crença. Porque aí, neste caso, eu não estaria escalando. Eu estaria... Porque eu não tenho do namoro a intenção de transformar esse namoro num noivado. Eu tenho a intenção de continuar namorando. Então, aí eu teria que explicar para a pessoa, olha... Eu não tenho a minha expectativa não é de constituir família com você. E isso é estranho, né? Assim, talvez, porque na cabeça, né, de algumas pessoas que pode ser estranho, mas não, eu não vejo nada de errado nisso, que são escolhas, né?
mas talvez as pessoas possam ver, né? Seria isso. Então, esse sentimento que eu percebo, né? Um sentimento estranho, um sentimento de remorso. Porque a partir do momento que eu sinto remorso, é uma emoção forte que eu estou sentindo. E é uma emoção completamente distorcida. Diante de um pensamento disfuncional que eu estou tendo. O remorso provém de um pensamento que eu estou fazendo minha parceira sofrer. Talvez nem esteja, não é? Mas é a interpretação que você faz desse seu pensamento. A questão de estou fazendo ela sofrer. Não, a gente não pode. Primeiro, a gente não pode adivinhar o pensamento do outro, tá? Então, assim, é mais uma distorção que precisa ser trabalhada. E só se trabalha ela no processo terapêutico. Então, qual é o conselho que eu dou? Se hoje você tem essa vontade de fazer um contrato de namoro e não está preparado para falar para a sua parceira, o seu parceiro, então, assim, o que é que eu indico? Tenta fazer a terapia cognitivo comportamental, que você vai ter uma resposta mais rápida de como você vai conduzir essa fala e como você vai perceber, tá? A partir da reestruturação, como é que você vai conseguir tirar essa emoção, esse remorso, e aí a terapia vai fazer com que você tenha outras variantes de pensamento. Tirar essa variante de que eu estou fazendo a minha parceira sofrer, ela não merece isso. E isso está me dando remorso. Mas eu não estou conseguindo, Ana, tirar isso de dentro de mim. Eu não consigo, eu estou sofrendo por isso. Então tem que trabalhar na TCC e fazer uma reestruturação deste pensamento. Porque a partir daí ele vai conseguir, é lógico que isso não é em 2, 3 sessões, não é. Mas aí ele vai conseguir, tá, de uma forma mais tolerável e mais funcional, ele vai conseguir relatar o desejo dele e o porquê de fazer esse contrato de namoro. E aí ele não vai sentir o remorso. Porque também não é legal, né? Você ter que constituir algo, formalizar algo e sentir remorso por isso. Não é legal. Porque eu sinto que as pessoas, quando estão conversando, as pessoas sentem um remorso, né? Elas passam no olhar, É, na expressão, né? Então a gente fica pensando, por que será que essa pessoa está sentindo remorso de jogar no próprio time, né? Porque de fazer algo que é tão bom para ela e tão bom para outra pessoa, na medida em que eu consigo alinhar as expectativas, de que eu consigo definir os parâmetros do nosso relacionamento, as coisas ficam mais claras, ficam mais sólidas, mais firmes, ou, na verdade, acaba realmente, se não houver aí uma conversa, um diálogo, acho que vai para um fim. Mas aí já acho que já iria mesmo para uma finalização, porque não tem como, né? É como você mesmo disse, estar num relacionamento sem ser transparente, seja qualquer relacionamento, seja com quem for, né? agora, tem determinadas pessoas que têm dificuldade, tá? De mostrar essa transparência por medo de machucar o outro. É outra coisa que deve ser trabalhado também na terapia cognitiva, na terapia comportamental. Porque você não ter coragem de compartilhar com o outro uma situação, porque ele vai sofrer, isso não é um amor sadio. A verdade, ela deve ser dita sempre. Agora, existe a forma de falar essa verdade. É aí onde as pessoas precisam trabalhar muito, é a forma de se expressar, é a forma, qual é o momento certo para eu tratar isso. Então, a terapia, ela te conduz a toda e qualquer situação que você for vivenciar no decorrer dessa tratativa, que é a formalização do seu contrato de namoro.
Deixa eu te perguntar uma última questão, Ana. Eu vejo aqui também o seguinte: tem gente que morre de remorso na hora que a gente, às vezes a gente fala, vamos fazer um contrato, vamos formalizar, né? Porque vai ter que trabalhar com vários assuntos sensíveis, né? Então a pessoa de repente também não quer trabalhar com esses assuntos sensíveis, né? Mas o testamento é muito bem-vindo, principalmente o testamento escondido, né? Porque o testamento, ninguém consegue tomar ciência do testamento de alguém, se a pessoa não em vida, né? Então, se a pessoa não morreu, é só mesmo aquela pessoa que tem ciência do testamento que ela fez, né? Então, é interessante porque, ao mesmo tempo em que há um remorso, né? Em trabalhar também há um remorso e também há uma dúvida, uma dor, uma situação de incerteza em trabalhar esses pontos sensíveis, como também, mas aí ao mesmo tempo não tem problema nenhum, assim, as pessoas se sentem bem em fazer um testamento escondido, por exemplo, já que eu não trabalhei aqui, já que eu de repente não tive coragem de trabalhar aqui um contrato de namoro, alguma coisa, ou de definir alguma coisa, eu acho que de repente uma solução hoje que talvez, não que resolva o problema, não é isso, mas enfim, que possa trazer uma certa, maior segurança, de repente, para um herdeiro, né? Eu posso fazer um testamento, né? Dispondo de parte do patrimônio. Então, esse testamento escondido, né? Fazer sem o cônjuge saber, né? As pessoas eu não vejo mesmo o mesmo sentimento de dor. Seria por conta do quê? Você sabe dizer assim, os sentimentos? Medo de enfrentar o outro. Medo do Sim, enfrentamento. Então é muito mais fácil fazer escondido, porque quando eu vier a falecer, o outro não vai poder me enfrentar. Então são entendi. pessoas que têm assim crenças que precisam ser trabalhadas, no que se refere à questão do enfrentamento. Ou seja, elas não têm coragem de enfrentar as situações. Então elas preferem se omitir, construir um atestado, elaborando na consciência dela o seguinte: depois que eu morrer, o sentimento que eles tiverem por mim, não vou nem saber, eu vou estar morto mesmo, né? Mas assim, isso não é verdade? Vou estar morto. Então, assim, isso não é correto, né? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas com transparência. Só que, a partir do momento que você, enquanto vida, você quer fazer um testamento, você vai ter que enfrentar as pessoas e passar para essas pessoas as definições que você tomou. E aí as pessoas vão reagir. As pessoas com certeza vão se sentir rejeitadas, porque A está recebendo isso e eu estou recebendo só aquilo. Não concordo. Então, é aquela questão, é dificuldade do enfrentamento, dificuldade de agir dentro de um conflito. Eu não suporto conflitos, então eu prefiro fugir. O fugir que é melhor. E depois que eu não tiver mais nessa vida, eu não tenho mais que dar satisfação a ninguém. Eles vão estar aqui vivos, então eles próprios resolvam. Isso gera um mal-estar terrível, terrível. Principalmente para aquelas pessoas que recebem um quantitativo muito alto da herança. Gera um mal-estar terrível a essa pessoa. E essa pessoa vai ter conflitos seríssimos com a família, sabe? A ponto até de precisar fazer uma terapia, porque ela vai chegar à conclusão, em muitos casos, né? Eu não pedi para ele me passar a herança dele. Ele passou por livre e espontânea vontade. Pelo simples fato, muitas vezes acontece, eu estou falando de fatos aleatórios, tá? Muitas vezes a pessoa, o falecido, resolve passar 70%, 80% de seus bens para uma pessoa específica, é porque essa pessoa, enquanto ele estava vivo, contribuiu bastante para a vida dele. Alegrou a vida dele, estava junto com ele em todos os momentos. Então, como uma forma de gratidão, aí a pessoa decide passar 70% dos bens dela para essa pessoa, pode até ter sido uma durabilidade pequena,
mas que contribuiu tanto para a felicidade desse falecido, tá? E aí ela decide passar 70% e deixa 30% para os filhos, para a esposa, para outra pessoa, não sei mais quem, tá? É, Quantos e quantos casos, Juliana, a gente não vê, só abrindo assim esse parêntese, falecida deixa todos os seus bens para um cachorro. Não é? Isso é casos reais. é Casos a gente reais. vê essas histórias, né? Na verdade, nesse caso, juridicamente, o cachorro não teria condição de Mas não ser acontece, né? herdeiro, né? Realmente é isso que acontece mesmo. Na verdade, a gente não pode dispor mais do que 50%, né? Então, a gente tem os herdeiros necessários, que são os filhos, a Tem que ser esposa. 50, né? Então, assim, eu não posso dispor de mais do que 50%, mas mesmo assim, é isso que você está falando mesmo, né? De repente, a pessoa dispõe desses 50% e aí o restante é dividido entre os herdeiros necessários, né? Então, existe toda uma situação, um problema, né? Que é causado por um testamento que é um testamento às escuras, né? Assim, Isso gera um conflito tão grande, né, de as pessoas até nem aceitar esse testamento. é, Dizendo, inclusive, que a pessoa estava incapaz à época que fez, né? existem essas alegações, mas o testamento ele tem, né, todo um protocolo, uma formalidade a ser seguida, né, para que ele possa ter valor, né? Mas realmente as pessoas têm mesmo essa situação, ah, por que que ela não me disse antes, né? Porque não falou, talvez até para que a pessoa pudesse digerir mesmo, né? Enfim, pudesse entender, falar não, olha, eu não quero deixar esse bem para você, eu prefiro deixar para tal pessoa, porque é uma e também não ficar brigando por bens, né? Porque herança na verdade é um dinheiro, assim, é um dinheiro, são bens que não vieram assim de algo, de uma conquista sua, né? Ele é uma conquista de uma outra pessoa e alguma coisa, não sei dizer se, alguma coisa, assim, teve que acontecer uma morte, vamos dizer assim, né? Não sei se eu posso dizer como alguma coisa ruim, mas teve que acontecer uma morte para você conseguir herdar esse dinheiro, esse imóvel. Então, eu acho que isso não é uma discussão. Agora, na verdade, então, essa pessoa ela tem esse problema de enfrentamento, de não conseguir Sim, enfrentar. isso. Então, o que é que eu aconselho assim, às pessoas, né? Quando elas se envolverem em algum processo de testamento, de contrato de namoro, o contrato de união estável, se ela achar que ela não está preparada para tal situação, o ideal é que ela verbalize isso no processo terapêutico. Não estou suportando, não concordo. E aí a gente vai começar a trabalhar toda uma reestruturação cognitiva até para poder entender o porquê de tanta negação, o porquê da rejeição de não aceitar uma situação nova, né? Porque o contrato de namoro, hipoteticamente, é uma situação nova. Né? E aí a gente vai fazer com que esse paciente entenda o porquê de tanta negação. Aí a gente vai começar o processo de autoconhecimento, né, dessa pessoa, vai começar a trazer todas as demandas que ela tem, é, que ela foi absorvendo no decorrer de todas as suas fases de desenvolvimento da vida. Então, assim, a gente traz muita coisa. Só que quando a gente vai fazer a reestruturação, a gente trabalha gradativamente, tá? Cada demanda que ela traz. E faz com que ela comece a tomar consciência por si só. Não é o terapeuta que faz isso. Por si só, a pessoa começa a tomar consciência de que o pensamento está completamente disfuncional. E aí é quando a gente pergunta, ok, está disfuncional, qual seria a evidência contra a esse pensamento? Aí normalmente o paciente responde assim, não tenho evidência contra, não, eu tenho uma evidência clara, uma resposta clara para a senhora a favor desse meu pensamento. Tá? Normalmente são essas as respostas, porque a coisa está muito enraizada, tá?
Ali já tem uma crença intermediária, uma crença central. E aí a gente começa a fazer essa reestruturação, fazendo perguntas, perguntas, para que ela consiga, é como se ela estivesse numa piscina, tá? Ela está lá na piscina mergulhada, se afogando, e a gente vai, começa a perguntar, perguntar, e ela consegue, tá? Reconhecer que existe uma evidência, ou mais de uma evidência contra a esse pensamento distorcido dela. Nas primeiras sessões não é fácil. Tá? Nas primeiras sessões, a gente faz com que as pessoas identifiquem suas emoções, a gente começa de uma forma muito lenta. Então, assim, traz para a gente, durante a semana, quais são as emoções mais evidentes. Aí depois a gente trabalha os pensamentos disfuncionais. Desses pensamentos disfuncionais, quais são os comportamentos que você tem? Quais são as reações fisiológicas que surgem? Aí as pessoas começam a tomar consciência. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, Juliana, eu estou com queimor no estômago, com queimor, mas ela não consegue identificar que isso pode ser, por exemplo, uma reação fisiológica de um transtorno de ansiedade generalizada. Ela não consegue identificar, ela simplesmente diz que está com queimor no estômago. E aí a gente faz com que ela trabalhe isso nas sessões. Tá? Todas as evidências da situação, ela traz do inconsciente e vem para o consciente, e aí a gente começa a trabalhar quais são as evidências contra esse seu pensamento disfuncional. Então, ela tem muita dificuldade no início, mas depois, gradativamente, quando o terapeuta começa a dizer para ela, uma das evidências é essa. Aí a pessoa para assim e faz. É verdade. E eu não consegui visualizar isso. Sozinho é difícil. É muito difícil. É por isso que a TCC é tão estruturada, tão diretiva e tão prática. Sim, é muito bom, muito interessante, né? Muito interessante. Essas crenças, Ana, que a gente que precisam ser trabalhadas, são crenças que, na verdade, como por exemplo o namoro, que eu não sei se eu posso chamar de crenças limitantes, porque eu não sei se é se tá, não sei, talvez esteja limitando, né, o agora, né? Porque, na É, verdade, o passado era de um jeito e a pessoa continua ligada ao passado. isso. Então, eu Então vou é te por dar isso que dois eu posso chamar de exemplos. crença limitante, né? Porque tá me limitando. Pode. Eu vou te dar dois exemplos. Tá? É, meu filho terminou o segundo grau e ele tem que fazer faculdade. Aí o filho coloca na cabeça que ele precisa fazer faculdade. Tá? É uma crença que passa do pai para o filho. Não necessariamente para você ter sucesso profissional, você precisa ter uma graduação. Quantos e quantos empresários, eu, por exemplo, eu conheço, que não têm graduação nenhuma. São grandes empresários. Então, se vincula o sucesso profissional a uma graduação. Isso é uma crença. Se vincula, por exemplo, tá? É o senso comum que a gente escuta. Homem não presta. Homem não presta. Virou uma crença. E aí a gente faz toda uma reestruturação com essa pessoa para que ela possa fazer uma interpretação e comece a enxergar que não são todos os homens que não prestam. Tá? Porque se for assim, muitas mulheres também não prestam. E aí a gente começa a trabalhar, por exemplo, se ela tem um parceiro e esse parceiro de repente começa a cometer algumas falhas por falta de administração do horário, está chegando mais tarde em casa porque está trabalhando demais, e aí ela começa a trazer essa crença limitante central que ela tem de que realmente minha mãe tinha razão, o homem não presta. No início do casamento tudo era maravilhoso, agora nada presta mais. Isso é crença. E essas crenças precisam serem mexidas para vir para a consciência, para que a pessoa tenha uma interpretação mais racional. É aí onde a gente fala a questão da racionalidade das coisas. Porque, assim, infelizmente, a maioria das pessoas, a sua grande maioria, não estou dizendo todos, tá?
elas trazem muitas crenças dos seus pais, tá? Dos pais. E aí elas trazem para a vida atual, que elas já estão vivendo uma geração completamente diferente da geração e da década que os pais viveram. Mas ela continua trazendo isso para essa geração aqui. E aí ela começa a ter os conflitos, porque ela começa a encontrar pessoas que têm interpretações completamente diferentes da dela. Completamente. E aí ela passa a não aceitar. E isso vai ser doloroso, porque ela vai viver em grupos heterogêneos. E as pessoas vão pensar diferente dela. Entendeu? Por Sim. isso que eu sempre digo aos pais dos meus, eu atendo crianças, que é importante que os filhos tenham suas frustrações. Quando criança, elas precisam ter as frustrações. Porque ele tendo as frustrações hoje, enquanto criança, ele vai conseguir ficar mais forte e enfrentar as frustrações do mundo. Porque nós temos várias frustrações no mundo. Mas aí essa pessoa vai estar mais blindada. Mas muitas vezes o excesso de amor que é dado ao filho bloqueia muito essa vivência diante da frustração. A frustração de um coleguinha que vai dizer: você não vai andar na minha bicicleta. A frustração de um coleguinha que vai dizer: você não vai entrar na minha piscina porque eu não vou deixar. Entendeu? Então, isso você carrega com você, carrega. E aí, muitas vezes, se transformam, né, essas frustrações, criam crenças limitantes, crenças centrais, que você só consegue trabalhar elas num processo terapêutico. Até porque tem algumas pessoas que nem lembram do que viveram na infância. E você tem que trazer isso. E aí você descobre quando Elas não têm pergunta. consciência mesmo. Não tem não. Tem Pois, consciência não. Aí a gente começa a trazer, sim, entendeu? sim. Então, Nossa, assim, muito interessante. gente, fazer terapia, né? As pessoas dizem, eu não preciso fazer terapia. Todos nós precisamos fazer terapia. Se conhecer é maravilhoso, né? Tem a... Existem sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, mas você está se conhecendo, tá? Você está conseguindo trabalhar algumas emoções suas para que você possa viver melhor. Você está se descobrindo. E não tem algo mais maravilhoso na vida quando você para e sai de um processo terapêutico, quando você sai, que você define assim: eu deveria ter feito terapia há muito tempo atrás, não hoje. Tá? Porque, assim, infelizmente, isso pode até acontecer comigo, tá, gente? Porque às vezes as pessoas têm a noção assim: é terapeuta, não tem emoção. Nós temos emoções como qualquer indivíduo. É muito legal quando a gente descobre determinados comportamentos da gente, determinadas emoções que nós temos. É maravilhoso, porque você consegue fazer uma reestruturação. Quando você participa ativamente do processo terapêutico, tá, da abordagem da terapia cognitiva, a resposta é rápida, é muito rápida. Tá? E aí você começa a ver uma transformação na sua vida, a Ana, mudar conceitos. deixa eu te falar que é uma questão aqui da Rô, né? Que ela coloca assim: ó, será que uma pessoa que está vivendo um relacionamento que tem um contrato de namoro pensa ao mesmo tempo em incluir essa pessoa em um testamento? Uma pessoa que supostamente será temporária? Isso é interessante, né? Porque o namoro, eu já ouvi falar isso também, já ouvi de muita gente isso, assim, que o namoro é algo descompromissado e temporário, né? Isso é interessante, porque na realidade o namoro qualificado não é um namoro, não é entendido, né, como um namoro descompromissado e temporário, né? E Agora, eu já ouvi mesmo muitas vezes, né, e assim, incluir a pessoa no testamento
acho que não seria bem esse. A situação é de que, se não for feito o contrato de namoro, né? Aí a pessoa, o namoro, ninguém é herdeiro, né? Agora, se não for feito o contrato de namoro, pode ser que né, seja considerado uma união estável, e aí a pessoa né, é um herdeiro necessário, né? E aí Isso é uma vai, coisa mais, vai isso é uma herdar. coisa jurídica, né? Isso é uma coisa muito jurídica, né? Porque engraçado, é isso interessante, assim, as consequências são grandes, né? São jurídicas, são É, muito grandes, mas pois é. é por isso que o cliente falava para mim, eu tenho que fazer o namoro, eu tenho que fazer o contrato de namoro só para namorar, como se o namoro, por conta dessa crença mesmo que você está me explicando, de achar que o namoro seria uma primeira fase da escalada e que ele não estaria ainda nesse ponto de conversar, né, sobre Pois isso. é. E outra coisa, né, Ju? Assim, não significa por você estar fazendo um contrato de namoro que esse namoro vai ser temporário. Não, não especificamente ser temporário. Ele pode ser duradouro, sim. Depende muito da relação desse casal. É porque eu acho que às vezes as pessoas acham que o contrato de namoro ele está vinculado a algo temporário. Não, não especificamente a algo temporário. A gente tem que entender que conhecer alguém é um dia após o outro, um dia após o outro. Então essa relação ela pode se transformar em algo extremamente estável, tá? E chegarem à conclusão que não precisa nem fazer um contrato de união estável. Vamos nos casar. É conhecer, gente. A gente precisa conhecer o outro, estar aberto para isso. Porque assim, se eu entro numa relação já pensando que ele está fazendo um contrato de namoro comigo e esse namoro vai ser temporário, ela está tendo uma distorção. Então, é que exatamente talvez talvez não achar que um namoro é temporário, né? E talvez não. Olha que interessante aqui, os mais jovens não namoram, ficam. Né? Na Uhum. verdade, o ficar, ele tá bem antes do namoro, né? Uhum. Essa parte, acho que da escalada não mudou, né? Então, primeiro tem a paquera, depois tem o ficar, depois tem o rolo, né? Aí depois tem o rolo é aqueles que ficam ficando por um certo tempo, né? Aí depois tem o namoro simples, que é um namoro que você conhece a família, né, da pessoa, mas não tem assim, existe uma distância maior. E depois que vai para o namoro qualificado. Mas olha que interessante, ó, depois que namoram e quando vão morar juntos é namorido. Olha só, né? Explicar isso, eu fico pensando, gente, explicar isso e quando vão morar juntos é namorido, aí eu estou misturando namoro com união, com casamento. Isso pode configurar uma união estável, regime parcial de bens, né? Dividir os bens, quer dizer, olha a confusão que dá, né? Quando a gente não tem esse alinhamento, essa expectativa, né? Que É, eu estou interessante. percebendo, eu tô percebendo assim, veja, né? Veja quantos tipos de namoro nós temos. Assim, a gente tem alguns envolvimentos, né? E aí, Antigamente não era assim, namoro era namoro. é, é. E era algo assim que não tinha não tinha essa aproximação de conviver junto na mesma Não. casa. Existia uma certa distância, tinha toda uma situação de noivado, de uma formalidade. É, tinha até aquela situação de no noivado as pessoas ganharem os presentes, não é, Ana? Eu lembro até assim E, das fotos antigas que o pessoal colocava todos os presentes assim colocava todos os presentes em cima da cama, uma cama bem grande, aí colocavam os presentes e aí tiravam fotos para as pessoas irem entrarem na casa e verem quais eram os presentes que eles tinham ganhado para o casamento, né? Então, assim, isso são tradições, né, que tinham, mas que hoje ainda existe. Então, se uma mulher ou se um homem se relacionarem
e eles tiverem essas tradições, eles devem sim cumprir as tradições, tá? Não significa dizer, porque eu tenho algumas crenças, as crenças elas são negativas. Não, se eu tenho essa crença de que o casamento ele tem que ser tradicional, namoro, noivado, o chá de panela, não é isso? O casamento, jogar o buquê para ver quem vai pegar, o guardar o pedacinho do bolo lá na geladeira e só tirar daqui a um ano. Isso deve ser cumprido, sim. São tradições que não ocasionaram nessas pessoas pensamentos disfuncionais, não. Então, elas devem sim colocar em prática, desde que haja um consentimento de ambos, um acordo de ambos. Vamos fazer o nosso casamento, o casamento tradicional. Ok, concordo com você. Que interessante, né? Continua sendo bonito, gente. Essa relação namoro, noivado, casamento e suas tradições. Para muitas famílias, ainda isso é muito bonito. E se você acha bonito, você tem que colocar em prática mesmo. Não tem que deixar de realizar um desejo seu, porque hoje nós estamos vivendo alguns contextos de relacionamentos completamente distintos do passado. Não, de jeito nenhum. O que importa é amar e ser amado. Isso é importante. E nessa questão do amar e ser amado, existe respeito, cumplicidade, tá? Isso é que é bom de ser vivido. Porque quando isso existe, existe o prazer de querer estar com o outro. Sempre. O prazer de querer compartilhar tudo com o outro. Isso é maravilhoso. E que nós não podemos deixar isso morrer. Nossa, Enquanto nós Ana, tivermos muito legal. viva, enquanto nós tivermos vida, vale a pena amar. Ah, muito legal, Ana. Nossa, É, adorei a de sua todas as formas. participação. É, muito legal, sou muito grata por você ter aceitado o meu convite aqui para me ajudar a entender esses sentimentos que às vezes eu percebo que a pessoa sente, mas eu não sei exatamente o que ela está sentindo e realmente ficou claro essa questão das crenças, né? O quanto elas podem, eu não digo atrapalhar, mas né, a pessoa tem que ter realmente essa visão, se essa crença que ela tem é, está fazendo bem para ela ou não, né? Se, enfim, Pois é. E para. aí trabalhar isso no processo terapêutico. Ah, então muito interessante, Ana. Obrigada pela live, por ter Eu, participado. eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, tá certo? Estarei sempre à disposição se você necessitar fazer outras lives. Gostaria de passar para o pessoal que eu vou estar disponível no Instagram para responder qualquer pergunta que eles acharem interessante e não quiseram fazer na live. Então, eu vou estar lá no Instagram. Agradeço demais, Juliana, o convite. Me senti honrada, né, ser convidada por Ah, você. imagina, você é muito E, especial. e foi muito bom, foi maravilhoso. E eu quero agradecer também o pessoal que veio aqui assistir nossa live. Isso. Muito Muito legal, obrigada, obrigada. pessoal. Muito obrigada. Tem uma grande amiga minha que fez a pergunta, Rô. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada, Patrícia, por terem participado. E as outros também. Muito obrigada por ter pegado um pouquinho do seu tempo para ouvir essa live. Isso foi muito legal. Obrigada, Ana. Um beijão para Tá? vocês. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.